Olá, eu sou Samile Regina, sou advogada, professora, atualmente estou como conselheira seccional e também diretora da Escola Superior da Advocacia. Nós vamos dar início a mais um podcast. Dessa vez, o nosso episódio tem por propósito trazer uma informação de como é que você pode acionar o AB se porventura identificar que algum colega esteja cometendo uma infração ético-disciplinar. Nós temos aqui hoje, nesse podcast, a doutora Laira Andrade, que integra a Escola Superior da Advocacia, é professora, é advogada e tem aí uma atuação extremamente importante, com caráter pedagógico, para trazer as orientações para você, colega advogado, que tenha essa dúvida. Temos aqui a doutora Milka Leite, que é a nossa ouvidora geral, e aqui é importante destacar que a ouvidoria é a porta de entrada, né, dessas comunicações. Então, vamos ter esclarecimentos de como é que a OAB pode ser acionada, como essas dúvidas também podem ser tiradas. E temos o doutor Vitor Medeiros, que é o nosso presidente da Comissão de Fiscalização, uma comissão extremamente importante, que nem sempre a advocacia tem ciência, né, de como é que funciona essa atuação. Então, nós temos hoje aqui a grata satisfação de receber também o doutor Vitor para trazer esses esclarecimentos. Afinal, é esse trabalho conjunto que permite com que nós tenhamos uma atuação cada vez mais efetiva. E também é importante para que todo mundo conheça um pouquinho da estrutura da ordem. Vou começar esse bate-papo de hoje com a doutora Milka, né, esclarecendo um pouquinho de como é que o colega advogado pode entrar em contato com a ouvidoria e qual é esse papel da ouvidoria. Olá, quero agradecer o convite feito por Samile e cumprimentar meus colegas que estão aqui, todos que estão assistindo esse podcast. Então, a ouvidoria, você já falou que é a porta de entrada e sempre que também o advogado, alguém da sociedade que visualizar uma conduta, uma postura que não esteja de acordo com a ética que se espera de um profissional, né, do advogado, pode enviar para a ouvidoria a situação, narrar, mandar as informações e aí vai direcionar para o setor competente, dentro da própria OAB, certo? Perfeito. Agora, professora Laira, doutora Laira, a senhora que fala, né, sobre ética profissional, geralmente participa também da formação dos colegas que estão para prestar o exame da ordem, destaca aspectos importantes, né, do Código de Ética. Qual é a principal angústia após o recebimento da carteira da OAB? O que a senhora identifica como uma situação extremamente delicada e que precisa ser enfatizada aqui? Bom dia a todos, obrigada pelo convite, Samile. Prazer estar aqui com meus colegas. Então, eu costumo dizer que essa nova geração, inclusive, está muito mais informada do que a minha geração. Eu acho que hoje a gente só tem um grande problema. A comunicação acelerada. Então, isso traz um pouco mais de ênfase às infrações que a gente vem cometendo. Porque eu brinco que a minha época lá atrás, eu cansava de ver oficial de justiça vindo receber os autos que não foram devolvidos no prazo. Então, Laira, isso é infração? Não deixa de ser uma infração disciplinar, né? Mas era sem comunicação. Não tinha a agilidade de hoje. E hoje a gente tem as redes sociais, que é, no fundo, a nossa maior preocupação. Além das redes sociais, nós temos também que nos preocupar com a representação. Como assim, Laira? A gente tem visto procurações equivocadas. Isso eu falo muito. Por quê, Laira? Porque isso é infração disciplinar. Eu não posso ser surpreendida com um processo em que há uma procuração ali inserida sem que tenha uma comunicação prévia, sem que tenha uma revogação, né, sem que tenha um subestabelecimento, que eu brinco sempre que é a forma mais bonitinha da gente passar esses poderes. Então, é preciso que a gente entenda que existem alguns pontos essenciais que a gente não discute. E como ela falou, é a porta de entrada, Milka, mas assim, muitas vezes não é levada até a OAB. E aí questionam, por que a OAB não está fazendo nada? É preciso a gente também ter esse entendimento. A gente precisa levar até o órgão o que a gente está vendo, o que a gente está enxergando. E o órgão vai apurar. Exatamente, que aí é onde está. A gente é advogado e não quer que haja um processo para instauração, para averiguação. E aí sim, né, também entra a postura do nosso colega Vitor, que até eu perguntei a ele, Vitor, como é que vocês têm feito? Que é muito importante a atuação dessa comissão para que a gente entenda o que está acontecendo. Porque muitas vezes os colegas cometem as infrações por falta de informação. E aí é onde entra a ESE, é onde entra a nossa importante atuação. Muitas vezes os colegas não sabem que estão fazendo errado. E pasme, muitas vezes colegas com a AB muito antiga. O que isso quer dizer? Tem muitos anos de atuação irregular.
Todos nós estamos aqui extremamente curiosos, né, para compreender cada vez mais a atuação da Comissão de Fiscalização. Mas aproveitando que você tocou num assunto de um processo que já caiu no meu colo, inclusive, eu acho que cabe aqui um esclarecimento. Tem colegas também que muitas vezes querem renunciar, né? Renunciar à procuração. Como essa renúncia pode ser feita de forma segura, de forma adequada? Porque caso essa renúncia não seja feita, né, da melhor forma possível, isso também pode ensejar instauração de processo ético disciplinar. Samile, é importantíssimo a gente ter essa informação e compreender como é que na prática isso funciona. Porque eu brinco que é muito mais difícil um advogado renunciar a um processo do que ter a revogação do seu mandato. E por quê? Porque a gente, às vezes, renuncia, informa ao cliente e o cliente não dá o ok, se nega a comparecer para receber essa informação. Ou, às vezes, o contato já não é aquele, a pessoa perdeu o contato. Isso acontece muito com a advocacia da ativa. Muito. Já né? tive muito Porque problema. você não tem mais o contato com aquele cliente, né? Ou pessoas que mudaram de celular, enfim. E também com clientes remunerados. Eu digo isso porque no meu próprio escritório, a gente já passou por alguns problemas com relação a isso, de não conseguir o aval do cliente. Então, qual foi a forma que a gente conseguiu? Uma delas, eu pedi para a própria juíza fazer a citação pré-edital. Ela disse que não, que era uma função minha. Em outros processos já aconteceu? Já. O próprio juiz auxilia a gente nessa localização do cliente. Por quê? Porque a gente evita um prejuízo ao cliente. Uma outra segunda opção que a gente já também sugeriu e deu certo foi buscar via Instagram e dizer que tinha uma manifestação para ser feita. Como tinha supostamente uma manifestação para ser feita e o cliente poderia ser prejudicado, ele compareceu ao escritório. Só que o que é interessante, a gente comprova que enviou para o e-mail da procuração, que enviou para o endereço da procuração com a R. Hoje eu ainda uso muito a R para ter essa documentação. Mas o juiz não aceita. Ele disse que não, que é uma função do advogado se comunicar com o seu cliente. E ele não está errado. Mas o Poder Judiciário pode fazer essa facilitação. Mas nessas situações, a forma mais coerente que eu tenho é sempre pegar o recebido do cliente. Sempre, sempre, sempre. Nem que seja um ciente. E para ele comparecer ao seu escritório, às vezes a gente vai precisar fazer mágica, literalmente, porque eles não comparecem. Não comparecem mesmo. Alguns clientes, inclusive, que já remuneraram ou que ainda faltam pagar e não estão naquela condição adequada. Então, como é que a gente comunica? Buscando todas as formas que a gente tem, qualquer coisa, carta com aviso de recebimento. Eu gosto muito de mandar por e-mail, né? E aí, hoje em dia, eu não deixo de colocar o e-mail na minha procuração para não ter esse risco. E é uma das formas que a gente tem. Perfeito, perfeito. Doutor Vitor, voltando aqui para a Comissão de Fiscalização, afinal de contas, como é que essa comissão atua? Tem muitos integrantes? Como é que funciona? Conta aqui pra gente. Tudo bem, bom dia. Gostaria de saudar a doutora Milka, a ouvidora, a doutora Laira, Samile, a todos os ouvintes e telespectadores também pelo YouTube, né? Olha só, só complementando um adendo no que a doutora Laira falou, a questão, doutora Laira, também essas situações podem até incorrer também na questão da inépcia profissional, né? Que aí, se você for evidenciar a inépcia profissional, que são erros reiterados, até erros bobos de advocacia, o próprio código traz essa situação de que é uma infração disciplinar. Eu estava até comentando aqui antes do podcast que a gente tem comissões que realmente tem muitos membros. E a gente, no último colégio de presidentes das fiscalizações em Brasília, a gente teve uma situação em que foi colocado em pauta justamente para que a gente pudesse fomentar, juntar os colegas, para trazer os colegas também para a fiscalização. Porque a fiscalização, ela começa com o próprio advogado fiscalizando. Então, que a gente possa ter uma fiscalização, para você ter uma ideia hoje, Samila, a fiscalização ela não tem membros. A gente está no segundo ano de Daniel, fui reconduzido ao cargo, mas a gente só tem diretoria, que foi o que é nomeado pelo presidente. Mas que a gente não tem membro. Para você ter uma ideia, a gente tem a Comissão de Direito Previdenciário, que eu acho que tem mais de 70 membros. Inclusive, as reuniões dele é no plenário da ordem, né? Então, todos os colégios de presidentes que a gente tem nas seccionais, a gente pede e fomenta. Assim como tem as prerrogativas, em cada seccional, em cada subseções aqui do Estado, a gente tem lá um braçozinho das prerrogativas. E na fiscalização a gente não tem esse interesse. Então, fica aqui aos colegas que têm interesse em integrar a comissão de fiscalização. É um trabalho árduo, entendeu, Laira, Samile?
porque é o Estado todo. A gente fiscaliza o Estado todo. Então, durante esses anos aí, a gente já fez fiscalização em Glória, em Porto da Folha, em várias cidades, eu acho que foi em outras cidades também, que a gente não vai lembrando, mas que a gente demonstra que a fiscalização vem atuando. Vitor, conta aqui pra gente, vamos lá. Digamos que você vai para uma cidade do interior, certo? Nessa cidade do interior tem um carro plotado. Carro plotagem com propaganda, sorriso de Laira aqui. Uma plotagem, assim, né? Eu sou o melhor advogado do Estado. A última, né? Colocar um blazer. Por exemplo, teve uma postagem que ficou circulando nas redes sociais de um colega usando um blazer, né? Falando que era advogado, enfim. E tudo isso nós sabemos que constitui infração ética. E aí? Como é que isso chega para a comissão de fiscalização? Vocês atuam de ofício ou somente quando são provocados? Eu acho que esse esclarecimento é muito importante, né? Sim, sim. Tem algum número? Quer deixar seu número aqui? Quem tem o meu contato, manda direto para mim. E aí porque a questão é subjetiva. Vou divulgar seu número. Pode divulgar. A questão, Samília, ela é muito subjetiva. Porque é o seguinte, às vezes é uma infração que é um caso isolado. A gente tem um advogado que postou na internet uma situação que vai de encontro ao provimento 205/2021. Então, aquele advogado, a gente mantém esse contato porque, antes de tudo, da fiscalização, a gente tem o caráter educativo. De dizer, olha, colega, a sua postagem está ferindo o código de ética, o próprio provimento. E aí, naquela conversa, o advogado, ele mesmo disse, opa, doutor, me desculpe, a maioria tem essa receptividade. Olha, doutor, desculpe, eu estou retirando essa postagem aqui, e aí já resolveu o problema. A gente não instaura procedimento, a gente não notifica. Isso é bacana, isso é muito bom. Exato, eu dou muito valor. Inclusive, isso foi pontuado assim no episódio anterior sobre essa temática, do quanto é importante que nós não tenhamos receio de fazer publicações nas redes. Na verdade, buscar o respaldo necessário, o conhecimento necessário, para que isso possa ser feito da forma mais segura. Então, eventualmente, olha, incorri aqui em um equívoco, e esses equívocos, como eu falei, nós somos falíveis. Eu falei isso no podcast anterior, né, no episódio anterior, eu falo, todos nós somos falíveis, ninguém está blindado, mas é importante ter essa consciência de, olha, errei, então peraí, preciso me retratar. Só complementando essa situação aí, às vezes o colega, ele contrata uma empresa para que faça essa situação, e a empresa não sabe o código de ética nem o estatuto. Perfeito. E aí a gente, quando notifica o colega diz, não é, doutora? Aí o colega chega e diz, mas foi o marketing que fez. Certo, mas o marketing, ele tem da sua responsabilidade. Você tem, quem deve, olha só. Muito boa essa sua colocação. Quem deve obediência ao código de ética, ao estatuto de provimento, é o advogado. E aí, esse é o cuidado que precisa acontecer, porque, de fato, veja, nós que somos advogados, advogadas, não dominamos, assim, geralmente o marketing, né? Assim, como é que vai fazer a divulgação? Geralmente, nós seguimos as orientações, não é? E aí, você decidiu produzir conteúdo. Geralmente, contrata um social media. Sim. Que esse social media, ele pode fazer isso para outros colegas de outras profissões que não tenham as mesmas exigências que a advocacia. Então, por isso que, de fato, é uma obrigatoriedade sua dominar o seu código de ética e, se porventura o social media, né, orientar você a fazer uma gravação de um conteúdo impróprio, que não estaria adequado ao nosso código, aí você, olha, isso aqui eu tenho um limite. Daí a isso aqui eu não posso. De orientar o marketing, né? Exato. Essa orientação. E antes mesmo, durante a contratação, a gente precisa já deixar bem alinhadinho. Olha, a gente precisa ter um cuidado maior, eu tenho que respeitar o provimento 205. Aí eu não posso fazer, eu não posso fazer isso, aquilo. Descrição, sobriedade e caráter informativo, ponto. Eu brinco com os meus alunos que advogado vive de amor e cliente cai do céu. Ponto. Nossa publicidade, ela nunca vai ser voltada à busca de cliente, né? Se eu falo de captação de clientela e se eu falo de mercantilização da profissão, se eu estou trazendo de forma banal a minha profissão
dando um aspecto mercantil, acabou. Eu não tenho ali uma publicidade, eu não tenho um marketing jurídico, eu não tenho uma legalidade nela. Então, se eu atender descrição, sobriedade, e aí também é um critério meio subjetivo, mas que a gente precisa se atentar, e o caráter informativo, ok. Ao final, lembrar sempre, eu não mando o cliente entrar na justiça. Eu não posso estimular a lead. Né? Advogado vive de amor, gente. Eu não estimulo a lead. Eu levo uma informação e digo, busque um profissional da sua confiança para ter mais esclarecimentos. Por quê? Eu não estou captando. Essa palavra captação, ela é usada de uma forma inapropriada. Exato. E diariamente a gente escuta os E colegas falando. eu até pontuei. Chega a chamei arrepia, atenção. né? Chega a arrepia. A captação. Ô, Samile, eu brinco com taquicardia. todas as conversas que eu tenho com o colega, e às vezes eu passo uma hora no telefone conversando com o colega, e até às vezes viro até um amigo. Assim, a relação, mesmo que a gente tenha esse caráter de que é árduo da fiscalização, a gente acaba se tornando colega pela profissão, pela situação. Eu brinco assim, que a linha é muito tênue com relação à captação, à propaganda e o que é caráter informativo. Por exemplo, quando um colega ele vai para o Instagram e às vezes ele tira uma dúvida ali com relação a alguma situação jurídica. Ótimo, não tem problema nenhum, ali é um caráter informativo. Só que ao final, quando ele fala, clica aqui no bio, entre em contato conosco, aí ele já transformou a notícia que era a priori informativa em propaganda. E aí está direcionando os clientes. Então, a melhor maneira e a mais correta é quando você for fazer algum caráter informativo, de alguma dúvida, você colocar que procura um advogado Da sua confiança. Acabou. Perfeito. Então, essa situação, a gente corre muito e a gente orienta os colegas. O código de ética, o estatuto, tem que ser observado. Nós recebemos aqui no último episódio João Gabriel, que é secretário-geral do SEJA, que inclusive é excelente, né? Fala super bem e tal, produz conteúdo para as redes sociais. E aí ele trouxe algumas reflexões e que são angústias da jovem advocacia. Em que pese, como eu falo, espero que chegue o momento que nós não tenhamos essa distinção, né, da jovem com a advocacia sênior, respeitando, evidentemente, as necessidades de cada categoria. Mas eu espero que a gente, aos poucos, vá vencendo. Né? Até a senhora falando, tem até até o doutor Lucas, o presidente da comissão, disse que a OAB não se define pelo número, né, a competência da OAB, né? Ele sempre fala. Isso, exato. OAB, né? Exato. Então, mas aí o que eu lembrei aqui do João? Ele falou assim, olha, pra gente que está começando, o posicionamento digital é muito importante, né? Porque os colegas mais antigos já têm a clientela, já têm contratos e nós estamos começando. Então, é preciso deixar claro que faz parte da nossa geração hoje a utilização das redes sociais, da tecnologia. Porém, esse conteúdo precisa ser produzido da melhor forma possível, respeitando o nosso estatuto. E aí, se porventura houver uma alteração em relação àquilo que está disposto no provimento, aquilo que está disposto no próprio estatuto, como eu falei, a gente pode promover uma outra oportunidade de podcast, né, para não... Que inclusive o provimento que a gente tanto fala, 2025, Isso. ele é recente, 2021, né? Isso, 2005, 2021. Isso, 205, 2021. Isso. Então, assim, ele não é tão antigo. Eu lembro que quando ele entrou, né, chegou pra gente, foi o ápice, por quê? Porque falavam muito que ele vedava a ostentação. Né? Ele era dos advogados famosos que a gente via nas redes sociais. E aí eu levo para os meus alunos. Naquela época era muito veiculado, advogado não pode mais ter coisa boa. Nada disso. O advogado não pode ostentar para a captação da clientela, para a prospecção da clientela. Falei captação, já está errado. Ele não pode ostentar para essa finalidade. Então, é preciso a gente separar um pouquinho e entender que essas atualizações, elas vão sempre existir porque são necessárias. E aquele arrasta aqui, já fala comigo, é uma captação. É uma captação. É o que a doutora Laira falou. A questão do advogado, ele tem que ser procurado pela sua competência e não pelo escritório. Então, quando a gente coloca aqueles vídeos tutoriais que mostra o escritório, a fachada, mostra a secretária, mostra a sala de reunião, mostra a sala do advogado, ali é proibido. Eu não entendo que é proibido. Eu acho que a gente... Veja, se ele faz... tem que ter um contexto. A gente tem que ter um contexto. A gente já tem decisões no TED que a gente vem alertando os colegas que o provimento traz essa situação.
ele traz a proibição, é isso, é porque é uma linha muito Então, tudo vai depender daquilo que a gente está vendo. Mas veja, mostrar que você tem uma estrutura adequada de forma discreta, né? Sim. Sóbria. Atendendo ao que a gente espera, ok. O que a gente não pode aceitar e tem que ter esse cuidado, porque hoje é muito comum, é a ideia de levar a publicidade uma estrutura excepcional. É você trazer um autoengrandecimento, é você tentar sempre transformar promover a sua estrutura, né, do ponto de vista publicitário, né? Dizer, na verdade, tudo depende da interpretação. Você tem uma ideia, doutora? Eu vou contar aqui um caso que aconteceu. Mas a gente aqui precisa só ter esse cuidado de não avançar muito nas múltiplas interpretações para não gerar... Justamente, né, a questão da interpretação. Por exemplo, teve uma colega advogada que não tem aqueles... Ali na frente do INSS, não é aquelas meninas de show que tem aquelas bolas. Ela botou a plaquinha. Sim. Ela integrava e botou... Ela entregava a propaganda, o panfleto do advogado, fazendo, obviamente, captação e mercantilização da profissão. E a bolinha também, que estava atrás da menina, que é aquela bolinha, com a logomarca do escritório. Foi retirado foto, a gente entrou em contato com o advogado e teve uma reunião. E você vê como olha, a gente está trabalhando com colegas advogados. Os advogados, por si só, eles já têm a sua hermenêutica jurídica de interpretação. Não é? Quando a gente já coloca. Então, a colega advogada ainda trouxe como argumentação, olha que está evidente a situação, informando que ela não estava fazendo captação, porque o público que ela estava direcionando era só aqueles ali. Então, você vê como a questão da subjetividade da norma e da interpretação, e é por isso que o direito é bonito, não é? A gente tem várias interpretações dentro da norma. E aí, onde é que chega o papel do TED de uniformizar esses entendimentos. Eu acho muito interessante quando Laira traz aqui, ela coloca, né, a linha é muito tênue. Em algumas situações, há de fato múltiplas interpretações, né? Assim, em relação, por exemplo, a como você está transmitindo sobriedade ou não da sua estrutura. Porém, em outras, não tem essa multiplicidade de interpretações. E aí, né, é esse o ponto que a gente precisa... Chegando... Precisa ter. Às vezes, assim, assim, eu entendo, Samile, que se a gente for ver a questão da divulgação da sentença, que aí eu vou entrar nessa situação, e foi uma vitória da jovem advocacia, como um todo, para que a publicidade ou o caráter informativo, porque é o seguinte, a gente tem hoje a proibição de divulgação de sentença e resultados de processos judiciais ou administrativos, de que patrocina ou que indiretamente patrocinou. A gente tem essa proibição. Entretanto, a jovem advogada, imagine, o advogado que trabalhou, que deu duro, teve um êxito com a sentença e não poder divulgar. Terceiros podem divulgar, mas o advogado não pode. O provimento veda, 205/2021. A jovem advocacia, como um todo, pleiteando essa situação de uma forma de equiparação com os grandes escritórios que trabalham com marketing jurídico, divulgam e fazem... A gente não pode comparar um escritório consolidado com aquele advogado com relação a buscar marketing e até mais situações que ele possa vender não, ou trazer esse marketing jurídico, né? Contratar uma equipe, enfim. E no último colégio de presidentes das seccionais, a OAB de Sergipe, a diretoria, concordou e está até para ser julgado pelo Conselho Federal o levantamento dessa proibição. Isso, mas é algo lá para o futuro. Não, era para ser julgamento agora, em maio. Mas agora, mas eu estou explicando assim, que ainda não está... Sim, ainda não está, mas existe uma grande probabilidade do Conselho Federal aprovar. Sim. Exato, mas esse é o ponto. A gente precisa ter um cuidado aqui no podcast de trabalhar com o que está posto. Agora, nada impede que, de fato, haja uma organização, eu até destaquei isso também, assim, de você, evidentemente, por uma questão de atualização necessária, fazer um movimento de mudança do próprio provimento. Isso, quando acontecer, nós vamos fazer questão de trazer essa informação. E é necessário que seja atualizado, né? Que a gente tenha esse avanço, mas é muito importante que a gente entenda que essa linha tênue, ela tem uma base. Qual é? Caráter informativo, descrição, sobriedade. Vedado, mercantilização da profissão e captação da clientela. Ok, a gente tem uma publicidade mais leve para ser feita. E essa questão da ostentação, ela precisa ser muito
orientada e ter um cuidado muito grande, porque o perigo da ostentação também é utilizá-lo como forma de publicidade para prospectar o cliente. Mas se de forma indireta essa ostentação se fizer presente, a gente vai ter que compreender que são as diferenças existentes. Exato. Ponto. Doutora Milka, agora aqui, existe uma situação de, por exemplo, alguns colegas que não são advogados, muitas vezes prestarem algum serviço, sobretudo na área de direito previdenciário. E aí, como é que acontece? Porque a OAB, ela acaba instaurando processos ético-disciplinares contra colegas advogados que estão atuando de forma irregular. Mas se porventura acontece de chegar a uma situação como essa, que não diz respeito a colegas advogados, a outros profissionais, a OAB pode tomar algum tipo de providência? Qual é o encaminhamento que a ouvidoria faz? A ouvidoria também trabalha de forma consultiva? Como é que funciona? Então, preciso esclarecer como é que funciona a ouvidoria, né? A ouvidoria não só recebe reclamações contra advogados, como também é um canal de comunicação da própria sociedade em trazer demandas que muitas vezes as comissões da OAB elas irão atuar. As comissões temáticas também têm esse ponto. E também no pedido de informações, auxílio nos serviços da própria OAB. Então, já é muito amplo já da ouvidoria. Só que a ouvidoria ela não faz consultoria jurídica, nem tira dúvidas, nem analisa o caso, nem diz se o advogado está atuando de modo correto ou não, jamais. É terminantemente proibido, é uma vedação da própria resolução que criou a ouvidoria, o provimento que criou a ouvidoria. Inclusive, a consulta ao TED precisa ser uma consulta em tese, né? Isso. Então, você Aí não pode fazer uma pergunta pessoal. Não, então, aí muitas vezes os advogados eles enviam questionamentos, se pode, até mesmo com relação à policiaria, a gente caminha para o TED, a ouvidoria, a porta de entrada, e não faz o juízo de valor daquilo. Por exemplo, uma reclamação contra um advogado, certo? Pode ser de advogado contra advogado, vai para o TED. E se for de algum cliente mesmo contra um advogado, a gente recebe, recolhe a documentação e gera um protocolo e encaminha para um setor chamado juízo de admissibilidade, que hoje é vinculado à presidência. Lá vai analisar se estão presentes requisitos para se abrir um procedimento contra aquele advogado, um processo ético. E aí segue por esse caminho que aí já não está mais com a ouvidoria. E muita gente acha que a ouvidoria vai agir. Às vezes eu recebo alguns e-mails que falam a ouvidoria e a corregedoria. Não, são coisas totalmente diferentes. Mas como, né, a gente não pode exigir que todo mundo saiba tudo, o que eu oriento procure os canais de comunicação da própria OAB. Lá no site tem um próprio portal da ouvidoria, que é totalmente intuitivo. Você chega lá, já tem tudo intuitivo. Você já preenche com os dados CPF, endereço, que são requisitos necessários para reclamação, porque tem que ter a qualificação da parte, tem que ter o endereço, porque é o canal de comunicação, enviar um AR, então ele precisa informar o endereço e enviar um comprovante, narrar todos os fatos e enviar a documentação comprobatória. Então, já é uma sequência do próprio site da ouvidoria. Eu vou fazer aqui uma provocação, porque às vezes acontece também de alguns colegas utilizarem comentários do Instagram para quererem denunciar algo ou falar de alguma situação. Não, então. Ou seja, esse é o canal adequado? Não. Esse não Muitas é o canal. vezes tem grupos, né? Às vezes acontece um fato que toma proporção até em mídia nacional e é aqui do nosso estado. E aí fica aquele debate, às vezes em grupo, em rede social. Gente, não é o caminho. O caminho adequado é enviar através do e-mail da ouvidoria e do site da OAB, que tem o canal, o portal da ouvidoria. E aí sim, a denúncia foi formalizada e agora a OAB pode tomar conhecimento e adotar as medidas cabíveis. Eu sei que pode ter o conhecimento de ofício, a atuação, óbvio, da ordem de ofício. Mas se você já pode encaminhar e direcionar o fato, não vejo problema algum. Realmente, a gente até precisa que isso aconteça, né? Com mais frequência. Importante também, doutora Milka, porque eu acho que, veja, você trouxe aqui, as pessoas falam algo e esperam que a OAB haja. Ponto. É assim que funciona. Porque, na verdade, a vontade é reclamar, né? A gente dizer, tá sem fazer nada, mas você levou até ela. E outro ponto importante é que, se eu tenho a imputação de um fato que a gente entenda como crime, não é de ofício, né? A gente tem que ter um cuidado todo grande sobre isso. Por quê? Isso. Porque até advogado, quando atua, e eu não sou da área criminal, tá? Mas a gente também tem esse cuidado, porque inclusive a própria OAB adora pedir isso em questões da ordem. Quando ele atua em relação a um fato criminoso, ele precisa ter a assinatura de quem está imputando o crime. Sim. Então, assim, a OAB, gente, ela vai se movimentar, mas é necessário que a gente faça a provocação pelo caminho adequado, né? E rede social e WhatsApp não é o caminho adequado. E mais, não Foi é bem admitido pontuado, denúncias né? Porque a gente anônimas. acaba É visualizando, natural, hoje é. é natural que a gente tenha essa necessidade, mas veja,
você está perdendo o seu tempo ali naquela rede social, naquele Instagram, né, no WhatsApp, fazendo isso com qual finalidade? E assim, Laira, você falou que quando tem um fato criminoso tem que assinar, e óbvio, não existe denúncia anônima no âmbito da OAB. Exatamente. Tem que se identificar e realmente prosseguir. Como você me fez uma pergunta, só para não deixar de responder, que foi com relação a pessoas, a outros profissionais que não são do direito. Veja, a advocacia, ela tem uma relevância social. A nossa profissão, a gente sabe disso. E a OAB, se não for atuar num processo ético disciplinar, ela vai atuar de modo jurídico, através da procuradoria jurídica e as ações necessárias para combater, eventualmente, o exercício irregular da profissão. Então, não acho que, seria só contra advogado. Não, qualquer pessoa que esteja se passando, né, por advogado ou fazendo um serviço que seria de atuação privativa de um advogado, a OAB vai intervir nas medidas judiciais cabíveis. Perfeito. Só fazendo um adendo com relação a Milka, essa porta de entrada da ouvidoria, quando o procedimento chega também na fiscalização, a gente também tem o caráter tanto da fiscalização em loco, porque às vezes chega as informações que está acontecendo a situação, então aí é que cabe a fiscalização ir lá, em loco, e averiguar se realmente essa situação vem ocorrendo, e através de um relatório com parecer opinativo, informando as infrações, logicamente, a gente encaminha e é o crivo da presidência e da procuradoria dar o devido encaminhamento, e aí tem todo o procedimento para que até chegue ao TED e realmente haja uma penalização. Com relação, Milka, ao procedimento administrativo, isso já é deliberado pelo Conselho Federal, que isso eu trago essa informação, que aquelas atuações em direito administrativo que não seja advogado é proibido por terceiros. E isso aí a gente tem que colocar, porque até então existia essa dúvida e o Conselho Federal já trouxe essa situação. Quem só pode prestar assessoria e consultoria é o advogado. Então, se a pessoa tem um problema no INSS, e aí ele pode fazer o jus postulante, ele pode fazer a entrada no seu benefício administrativamente pelo INSS. Entretanto, se ele ortoga esse poder para um terceiro, esse terceiro tem que ser advogado. Então, as pessoas que estão cometendo exercício irregular da profissão, e a OAB, logicamente, atua, como o Milka falou, não só com relação ao advogado. Eu falei aqui no início que havia o advogado, ele está adstrito, logicamente, ao Código de Ética e Estatuto do Provimento. Mas aquele terceiro que exerce ilegalmente a profissão, a gente apresenta uma notícia crime e juntamente vai ser deliberado e encaminhado para a autoridade policial competente. Só com relação à questão da própria notícia crime, a gente tem uma situação com relação à própria notícia, que agora eu me esqueci, mas eu vou lembrar aqui, trago. Agora realmente eu me esqueci com relação ao fato. São muitas informações que a gente vai concatenando. As próximas informações nós traremos em um outro podcast, em uma outra oportunidade. Eu sei que a conversa está ótima, muito boa. Mas, assim, de fato, a ideia com essa nossa conversa, né, esse nosso diálogo, é trazer algumas informações, não exaurir, né, todas as questões atinentes ao Estatuto, né, da OAB e ao Código de Ética. Em outras oportunidades nós vamos trazer, né, para discussão, para a mesa. E aqui eu quero agradecer mais uma vez a presença da doutora Laira, doutor Vitor, doutora Milka, agradecer a audiência e dizer que esse podcast será disponibilizado às quintas-feiras, às 18 horas, e esperamos que vocês estejam gostando desse conteúdo e aproveitem também para acompanhar o nosso próximo episódio. Até lá!